Olá, Amém. paz do Senhor. Eu não tô conseguindo te escutar. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o volume. Tá me Fala aí. ouvindo agora, Iago? Tô sim. Paz do Senhor. Pai do Senhor. A oportunidade tá contigo, meu irmão. Pode falar aí o que tu quiser, o que Deus Sim, colocou no tudo teu bem, coração. Pode tudo falar. bem. É, tá todo mundo me ouvindo bem, eu acho, né? Iago, tu fica me dando retorno se não estiver ouvindo bem. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aqui agradecer a Deus. Estou até surpreso pelo convite que Iago me fez, né? Porque os irmãos que me conhecem sabem que eu não sei muito pregar. Mas eu não poderia botar fora essa oportunidade. Eu acho muito interessante e importante que nós venhamos usar esses meios de comunicação nessa fase tão difícil que nós estamos passando para falar da palavra de Deus. Estou vendo um monte de gente aí fazendo live e às vezes nós temos a oportunidade de fazer, né, para glorificar o nome de Jesus e às vezes nós não fazemos. Então eu quero agradecer a oportunidade, viu, Iago, de dizer que parabéns pela iniciativa e fico muito honrado Aleluia. por isso. E E nada, irmão, sem mais delongas, ah, ontem naquele momento de live, eu senti muito forte o desejo no meu coração de fazer também uma live no meu. E aí, isso. creio eu mesmo ser de Deus, porque na hora ele me mostrou tu. Aí por isso eu já te Ah, chamei logo, já te enviei logo a mensagem. aleluia. Amém. Irmãos, então, sem mais delongas, a gente vai, para não tomar muito tempo, né, Iago? Iago, quando tiver faltando 15 minutos para encerrar, tu me avisa, tá bom? Tá bom. Mas no decorrer da live, se tu quiser falar alguma coisa, alguém quiser comentar, pode ficar à vontade aí. Eu só quero, para nossa reflexão, a live, o Iago me falou que seria uma live evangelística, né? Uma palavra para aquelas pessoas que não são crentes ainda, mas os crentes que estão aqui, continuem aqui para ouvir a palavra de Deus. Peço a vocês que fiquem até o final, porque vai ser algo bem legal da parte de Deus para nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 19, de versículo de 1 a 10, que fala sobre a história de Zaqueu, o publicano. Né? E a Bíblia diz no versículo 1 do livro de Lucas, capítulo 19, o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. O tema da live, o Iago me passou, falou que era perdão e salvação, né? E eu escolhi essa mensagem, essa leitura, essa porção da palavra de Deus, quando fala da vida de Zaqueu. E através da vida de Zaqueu, a gente traz os ensinamentos muito bons para nossas vidas e para a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, nesses poucos minutos, eu quero trazer uma reflexão ao coração de vocês e dizer que Deus, ele é maravilhoso. Porque a mesma coisa que ele fez com Zaqueu, ele pode fazer com a vida de qualquer um, tá? Mas antes disso, eu quero aqui falar um pouco sobre o perdão, né? O que é o perdão? O perdão, ele é algo divino. O homem em si mesmo não consegue perdoar ninguém, porque nós seres humanos nós somos egoístas, né? Desde quando o pecado entrou no mundo, nós herdamos
Todas essas raízes de males, egoísmo, nós somos egocêntricos. Então, nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. Só consegue liberar o perdão quem está, de fato, alicerçado em Deus. Porque a nossa primeira mente, quando alguém nos faz o mal, é retribuir esse mal. Pagar o mal com o mal. Então, só consegue perdoar aquele que está em Deus, né? Porque Deus, ele é o próprio perdão. Deus é o próprio perdão. Se nós observarmos desde o início, Deus, ele sempre foi um Deus de perdão. Diferente de outros que se intitulam deuses, diferente de outros a qual que são divindades que as pessoas adoram, que pagam o mal pelo mal, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é perdoador. Aleluia. Então, o perdão ele é algo divino, né? E para nós entendermos isso, eu quero frisar desde o início da criação. Deus ele sempre teve o desejo de se relacionar com o homem. Sempre. Tanto é que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim do Éden e todos os dias o Senhor visitava. Todos os dias o Senhor visitava o homem lá. É tanto que quando o homem peca, a Bíblia diz que no virar do dia, ou seja, no final da tarde, Deus vai lá. E o homem se esconde. Né? Então isso é um sinal que Deus queria ter relacionamento com o homem. É tanto que quando Deus criou o homem, né, ele criou uma disjuntora e Deus visitava aquele casal todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui sinais na Bíblia do perdão de Deus. É interessante quando eu me lembro agora da passagem de Abraão, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu não sou nem digno. Ele não falou assim, eu estou conjecturando, eu não sou digno de falar contigo, né? Mas se o Senhor encontrar 50 lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir, o Senhor vai poupar a cidade por amor dos 50? Aí a Bíblia diz que Deus falou que sim. Aí ele continua, ele é mais ousado e fala, e se eu encontrar faltando 5 para 50, ou seja, 45, o Senhor vai poupar a cidade por amor dos 45? Deus falou sim. Então a gente vê que Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de perdão, porque a sentença já estava dada para destruir Sodoma e Gomorra, mas quando Abraão começa a falar, Senhor, ali tem justos, o Senhor ali, ele retrocede, né, no desejo dele. Ele disse que vai poupar, a Bíblia diz que Abraão foi dizendo, chegou a um ponto que não tinha. Então Deus ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Então a gente vai ver que Deus sempre teve o desejo de se relacionar, de perdoar o homem. E Deus nunca olhou as falhas do homem de forma a julgar, mas sim a perdoar. Eu quero aqui abrir até um parêntese para dizer que eu não estou incitando que você deve fazer qualquer pecado e achar que Deus não perdoa, que Deus não vai julgar. Deus é justo, a Bíblia diz que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Mas ele ama aquele que chega perto dele e pede perdão. Porque não há pecado que Deus não possa perdoar. É por isso que João vai dizer, né? Que se nós andarmos na luz como Cristo na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É todo o pecado. Não é só aquele pecadinho de mentira, é o pecadinho... Não, é todo o pecado. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que se prostitui, aquele que mente. Do grau maior ao mais elevado, que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, mas Deus ele perdoa todos os nossos pecados. Essa é a verdade. Todos. Então nós temos... É por isso que eu acho que é João que vai dizer que é bom que a gente não peca, né? Filhos, não pequeis. Mas se nós pecarmos, lembra que nós temos o que? Um advogado. Junto de Deus, que é Jesus Cristo. Né? Então, Deus ele sempre teve o desejo de se relacionar com o homem e de liberar o perdão para o homem. Mas nós sempre fomos teimosos, né? De rejeitar esse perdão, de rejeitar esse amor. Mas Deus ele preparou um plano. Quando o homem ele pecou, lá no Jardim do Éden, Deus preparou um plano. E esse plano, que nós denominamos de plano da salvação, engloba um ser extraordinário, que morreu na cruz para que esse plano fosse cumprido.
Nós temos o homem, ele pecou desde o início. Deus ele vai levantar profetas, Deus vai levantou juízes, levantou profetas, né? Para falar. Então, Deus sempre foi se manifestando. Só que chegou um tempo que Deus deveria cumprir algo que já estava profetizado, que era trazer Jesus Cristo à Terra. Que era trazer Jesus Cristo à Terra. Então, Deus já tinha mandado vários profetas. Só que esses profetas, né, eles eram falhos também. Então, não era um plano tão perfeito. Mas Deus preparou isso aí, irmão Felipe. Deus preparou, irmão Felipe, um plano perfeito. E eu vou dizer para você agora, quem foi esse plano perfeito? Esse plano perfeito foi Jesus, que veio, né, aqui nesta terra, morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. E Jesus foi o único ser que nasceu com a missão de perdoar. Sabiam disso? Jesus foi o único ser que nasceu com a missão de perdoar. Quando o anjo se revela a Maria, né, que ela seria mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus, e ela aparece grávida, Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que José ele vai ficar ali, ele esconde, né, que Maria estava grávida, acho para não causar escândalo, né, porque Maria estava noiva de José, e a Bíblia diz que José, ele como se fosse abafar para as pessoas não ficarem sabendo, e ficou para ele. Então, a Bíblia diz que um anjo vai até José e diz para José, né, que era para ele receber Maria como esposa, porque o que foi gerado dentro do ventre dela era o Filho de Deus e que ele salvaria o povo do seu pecado. Bem aí o anjo estava revelando para José a missão de Jesus, que era salvar o povo do seu pecado. Então a missão de Jesus, o anjo já tinha falado a José que era salvar o povo do seu pecado. E nós vamos chegar a essa leitura que nós acabamos de fazer. E é sobre essa leitura que eu quero dar ênfase nessa reflexão, porque nós vamos ver que nós já entendemos que Jesus nasceu para nos salvar. Aí vem a pergunta, e como é que a gente faz, irmão Luciano? Como é que a gente faz para receber essa salvação através de Jesus? Como é que a gente faz para ser salvo? Como é que a gente faz para ter essa vida eterna? Uma vez um certo jovem chegou diante de Jesus e perguntou, né? A Bíblia diz que é um jovem rico. A Bíblia não intitula o nome dele, a gente não sabe. A Bíblia só diz que ele era um jovem rico. E ele chegou e perguntou, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer. O que vamos fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, irmão Iago? O que eu tenho que fazer, os irmãos que estão me ouvindo, para herdar a vida eterna? É uma pergunta que tem que vir à nossa mente todos os dias. Aqueles que acreditam numa vida eterna. E eu quero abrir um parêntese e dizer que a vida eterna existe sim para aqueles que estão ouvindo. Você querendo ou não querendo, você acreditando ou não aceitando, acreditando ou não, não importa. Você é um ser eterno por natureza. Você é um ser eterno por natureza. Agora sim, é uma responsabilidade de você decidir onde vai passar a eternidade. Esse jovem fez essa pergunta a Jesus. E essa pergunta ecoa até hoje. Essa pergunta ecoa até hoje. E tem resposta. Tem resposta. A Bíblia diz que Jesus, então, ele vai falar com aquele jovem, vai dizer para aquele jovem, tu tem que observar os mandamentos, honrar pai e mãe, e citou os mandamentos lá. A Bíblia diz, Senhor. E o Ele respondeu, desde a minha juventude eu tenho feito isso. Aí Jesus falou, então vai. Vende os teus bens e dá aos pobres. Ele aceitou? A Bíblia diz que ele saiu entristecido. Né? Então, é fruto de uma pergunta, onde é que Deus tocou naquele jovem? Nos bens materiais, né? No amor. No amor que ele tinha pelos bens. E eu quero comentar sobre a leitura que a gente fez. Eu acabei de chegar agora nessa parte. Que o que fazer para herdar essa vida eterna? O que fazer para responder aquilo que o jovem perguntou a Jesus?
Aí eu digo para vocês, é só fazer o que Zaqueu fez, que a gente acabou de ler. É simples. Não podemos enfeitar o evangelho, é só fazer o que Zaqueu fez. O que Zaqueu fez? Primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Então Jesus já tinha passado. A Bíblia diz que quando ele, no capítulo 18, a Bíblia diz que quando ele, no final do capítulo 18, a Bíblia diz que quando ele vai chegando na entrada da cidade, havia um cego, né? Havia um cego de Jericó. A Bíblia não dá o nome, mas diz que era o cego que vivia na porta da cidade. E Jericó, aqueles que já estudaram paisagismo, urbanismo, ou já estudaram algo relacionado às cidades, vai ver que Jericó é a cidade mais antiga. Quando nós vamos estudar cidades, Jericó foi a primeira cidade que nós temos registro de existência. Você vai ver isso em qualquer lugar que você vê. Quando você pesquisa no Google, né, historicidades de cidades, as cidades mais antigas, você vai ver que Jericó foi a primeira cidade. Então, nessa época, Jericó era o centro comercial. Jericó era como se fosse hoje, o que no nosso Brasil, São Paulo. O São Paulo brasileiro era o Jericó nesse tempo. Ou seja, era o centro, a cidade mais populosa, era ali o centro da atenção, né? Era a área urbana, era Jericó. Então era muita gente que ia entrando ali. Jesus tinha acabado de curar um cego bem na entrada de Jericó. Jesus agora estava entrando dentro da cidade e Zaqueu percebe aquela multidão. Zaqueu era o chefe, a Bíblia diz que dá duas informações sobre Zaqueu. Ele era um chefe do publicano e muito rico, que a Bíblia diz. Chefe do publicano por quê? Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Eles cobravam os impostos. E por ele ser um judeu e por ele estar a serviço do impostor na cidade dele, ele era muito odiado porque era visto como ladrão, né? Era visto como traidor, porque ele estava cobrando e tirando o dinheiro do próprio povo dele, para uma pessoa que não era do povo dele, então ele era um judeu traidor, né, da pátria. Mas a Bíblia diz que ele vê Jesus entrando na cidade, e a Bíblia diz que ele se aproxima para ver. Então o primeiro passo para receber Jesus é se aproximar para ver quem é Jesus. Você só conhece uma pessoa quando você se aproxima dessa pessoa. Eu não conheço todo mundo que está na live aqui, mas os que são próximos de mim eu conheço. Né? Sei onde mora, sei o Felipe, sei quem é a Arilene, sei quem é o Gustavo, sei quem é a Geisa, a Rafaela, sei quem são vários aqui porque eu tenho a proximidade. Então, é interessante que ele quis conhecer. Então, o primeiro passo para conhecer a Cristo é você se aproximar. É você querer conhecer quem é. Então, Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele se aproximou. Mas tinha um problema, era tanta gente que a Bíblia diz que ele era uma pessoa de baixa estatura, ou seja, ele era pequeno. E muita pessoa, numa multidão, você não consegue ver direito o teu alvo, ainda mais se você for pequeno. Eu que sou alto, não consigo nem ver. Às vezes, em uma passeata, alguma coisa, não consigo ver tudo. Imagina Zaqueu que era baixo. Então, Zaqueu, o que ele faz? Ele sobe na figueira. E é interessante que a segunda coisa é você romper com os teus defeitos. Se você já está se aproximando de Jesus, você tem que romper com os seus defeitos. Porque às vezes nós olhamos para nós e nos achamos defeituosos demais para aceitar Jesus. Para se entregar a Jesus. Mas eu sou tão assim, eu sou tão cachaceiro, eu sou tão bebedor, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, tão ruim assim. A pessoa olha para a pessoa e acha que Jesus, ela não é digna de Jesus. E isso já é o primeiro passo. Porque você reconhecer que você não é digno de Jesus, já é o primeiro passo. Então, a primeira coisa é você se aproximar de Jesus como Zaqueu fez. A segunda coisa é você romper com os teus desafios, né, os teus defeitos. Zaqueu, ele rompeu com os defeitos deles. Ele nem olhou para os defeitos dele. Ele quis saber, era de subir na figueira. Né? É ter a decisão, na verdade. Isso aqui é decisão. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Seguir a Jesus é decisão de vida. É decisão de vida. Eu conheço uma pessoa que era alcoólatra e que era fumante por muitos e muitos anos. Mas um dia ele ouviu falar do evangelho na casa dele e ele falou assim para os irmãos que foram lá.
eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu nunca mais vou tocar na cachaça nem no cigarro. Ali ele decidiu. Então nós temos o poder de decisão muito grande. Olha, Daniel 1, capítulo 8, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Eu imagino Daniel sentado na mesa e eles colocando os melhores manjares. É como a gente, às vezes, quando vai fazer dieta, de vez em quando eu invento uma dieta assim, adoidada, aí ele digo, eu não vou comer arroz, não vou comer feijão, vou comer só um pouquinho, mas assim, quando você não decide por completo, aí você cai da dieta novamente. Mas Daniel não. Daniel decidiu. A Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Então, para seguir a Jesus, tem que ter decisão também. Você tem que ter decisão de chegar perto e decisão de romper com os teus desafios, com os defeitos. O que é que te prende de seguir a Cristo? É você achar que você é novo demais? Que você tem que aproveitar a vida? Não. É isso que prende você de servir a Deus? Porque se for isso, você tem que romper com isso se quiser ir para o céu. A segunda coisa, tem tempo ainda, né, Iago? Tem sim. A terceira coisa é receber Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Luciano, ele... deixa eu só ratificar, né? Porque muitas pessoas, elas pensam que não podem ir para a igreja, porque elas pensam que estão pecadoras demais, né? Que primeiro elas têm que deixar o que elas estão fazendo para poder depois aceitar a Cristo. Só que na Bíblia diz que Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, sem Cristo, a gente não pode deixar para trás a velha vida e não pode deixar para trás os velhos costumes e nem conseguir entrar, assim, fazer qualquer outra coisa, deixar qualquer coisa para trás, porque só com ele a gente pode fazer qualquer coisa, né? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ainda tem mais, que às vezes, como tu disse, a gente se considera indigno, né? Que é o primeiro passo. Só que Jesus, ele disse que ele veio para que, não para os sãos, porque aquele que tem saúde não precisa de médico, mas ele veio para pegar os doentes, os pecadores e levar eles ao arrependimento. E ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para quem não precisa, para quem é santo. Ele veio para quem é pecador. É verdade. Isso é uma ênfase muito interessante. Porque se você olhar para você como indigno de Cristo, você já está no caminho certo. Porque é isso que nós somos mesmo. É isso que eu sou, é isso que você é. Nós não somos dignos, né, de receber a Cristo. Mas, pelo sangue de Jesus que tem poder, nós temos o livre acesso. Como o Iago falou, ele não veio para os bons, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os que estão doentes. Então, queridos, depois que você já quer se aproximar de Cristo, decide se aproximar, rompe os defeitos, os desafios, né? Rompe aí até as desculpas. Tem o livro do pastor Antônio Ferreira, que ele trata muito bem isso no final. O nome do livro é O que farei para herdar a vida eterna? E ele cita um monte de desculpas. Também tem a Bíblia do Pescador, que cita um monte de desculpas. Então as pessoas sempre dão desculpa. Você já imaginou? Você já percebeu como você vive dando desculpas para as coisas de Deus? Para ir no shopping, basta fazer um convite. Rapidinho sua carne pulsa para ir. Agora convida para ir na igreja, né? Para ir na igreja sempre dá assim aquela preguiça, aquele atrapalho. É porque a sua carne não deseja as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. O seu espírito, a sua carne nunca vai dizer. Ainda tem gente que diz assim: quando eu sentir no coração, eu vou para a igreja, eu vou ser crente. Você não vai sentir no coração, porque o seu coração é carne. Você tem que entender com o teu pensamento que você precisa saber quem é Jesus. O coração que você precisa é isto aqui, é entender, é saber, como você está ouvindo agora, você que está entrando na live, é saber que você precisa conhecer Jesus Cristo. Então, você sentir no coração o desejo de ser crente, você não vai sentir o desejo, porque a tua carne é pecaminosa, a nossa carne é má. Mas é você reconhecer, você entender que nós somos dependentes. E o terceiro passo é você receber. A Bíblia diz que Jesus, ele falou para Zaqueu, né, que queria pousar na sua casa, e a Bíblia diz que Zaqueu desceu, se dirigiu
desceu daquela árvore, né? E foi até Jesus. E Jesus falou que queria lá ir para a casa dele, e ele recebeu. Então, o terceiro passo para você aceitar Jesus é você receber. É você receber a Cristo. Além de você querer ver quem Ele é, além de você romper com os teus defeitos, com as tuas desculpas, agora é você... o terceiro passo que você deve fazer é receber, é aceitar, né? Porque quando você confessa a Cristo como Salvador, você tem legalidade para dizer que você já é de Cristo. Que você já é de Cristo. É o único ato que você pode abrir a boca e dizer que já é depois que você confessa. Eu sou solteiro, mas os irmãos que são casados aqui tiveram um dia diante do pastor, ou diante do juiz, ou diante do padre, ou diante de quem quer que seja que deu a ordem lá para casar. Aí você vai no cartório ou em qualquer lugar e o pastor, o juiz diz assim, você quer receber fulana como sua esposa? Aí você diz sim. Você está confessando publicamente que você quer. A partir desse momento, ela é propriedade sua e ele é propriedade da esposa e o esposo da esposa e a esposa do esposo. Se tornam uma só. Se torna uma só propriedade. Por quê? Porque confessaram, assim também é Jesus. Assim também é Cristo. Para você ser de Cristo, você tem que confessar. E esse confessar é como? Como é que você confessa diante do juiz? Como é que você confessa diante do pastor, do padre? Ou do juiz de paz, quem quer que seja? Você diz que sim. Você já viu um casamento, Iago, que a pessoa chega lá para casar, a pessoa, você quer aceitar Maria como sua esposa? Aí o homem diz só assim, sem confessar? Senão você tem que abrir a boca e dizer que sim. Assim é Cristo também. Se você não abre a boca, você tem que aceitá-lo no coração. Né? Então, o terceiro passo é você receber Jesus. É ver que Zaqueu recebeu a Cristo. Ele foi na casa de Zaqueu, ceou com Zaqueu. E o último passo, que também é um dos passos mais importantes, na verdade é o importante passo, é abandonar as práticas erradas. E aí isso confronta com esse novo evangelho que está surgindo. Porque aí tem um novo evangelho agora, que você pode ficar na igreja e você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar na igreja e você pode fazer o que a sua carne deseja. Né? Por exemplo, hoje em dia tem o evangelho, as igrejas aí de outros cunhos que pregam um evangelho que eu não conheço, né? Porque o evangelho que a Bíblia fala não é esse evangelho. E você pode ser crente da forma que você quiser. Então você não precisa mudar nada. Jesus te aceita como você é. Jesus te aceita como você é, mas depois que você aceita já é outra história. Olha Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus, comeu com Jesus, sentou na mesa com Jesus. Mas tem uma coisa interessante, ele vai dizer que Zaqueu diz para Jesus, é Zaqueu que decide, diz assim, olha, a partir de hoje eu vou devolver até a última moedinha, estou conjecturando, a última moedinha que eu roubei dos meus irmãos, dos meus conterrâneos, eu vou devolver. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudo alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, ele disse que ele ia dar a metade dos bens, e se tivesse roubado 40 centavos, né, ele ia devolver 4 vezes mais. Ou seja, ali ele mudou de vida. Então não existe essa da pessoa dizer que é crente, da pessoa que vai aceitar Jesus, e depois vai achar que ela pode andar de qualquer jeito. Isso a gente quase não vê mais as igrejas falando. Antigamente, quando nós chegávamos, principalmente na Assembleia de Deus, nós chegávamos antes na Assembleia de Deus, estava Jesus, aí eles oravam, né? E depois recebia uma visita, e eles iam dizer, ó irmão, você tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo. Ah, irmão Luciano, mas as pessoas vão sair da igreja, vai diminuir, não vão ficar firmes. Mas não importa. O importante é abandonar. Abandonar a vida de pecado. Foi isso que Zaqueu fez. Ele abandonou a vida de pecado que ele cometia. Então, aquele ato que ele fez...
Fala. Até porque, né, Luciano, o evangelho, ele se trata de cruz. O evangelho, Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e vai, né? O caminho para Cristo é um caminho de cruz, é um caminho de cruz. E como tu bem disse, que hoje em dia está sendo conhecida a teologia do coaching, né? Que É está mesmo? trocando a cruz, é teologia do coaching, e também a hipergraça, se eu não me engano, Ah, que é mas eu gosto conhecido muito de como, coach, eu queria até ser um coach. sim, o pastor lá, né, eu não preciso citar o nome, que é bem conhecido, como Aman Saego, ele é um teólogo do coaching, vamos ser diretos, né? Aham. Ele é um pastor dessa teologia do coaching, que é justamente falar que o homem não precisa, que Jesus ele só quer o coração, que é assim. Mas não, Jesus disse que é renúncia, que é ir após ele, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz e segue ele. Não é esse evangelho, eu já vi escola de samba, misericórdia. Eu já vi escola de samba dentro de uma dessas igrejas atuais, entendeu? Sim, tem Eu vi um igrejas que fazem FC, escola de samba, o Bloco de Cristo. Iago, é isso, interessante você ver que é uma coisa mundana de se passar de cristã. Por quê? Irmãos, é interessante saber que nós não precisamos de entretenimento. Jesus não veio para causar entretenimento em ninguém. Jesus não veio, o propósito de Cristo não foi como as pessoas estão achando que é, tipo, você fazer aquela paródia, né? Pegar uma música do mundo e fazer a paródia com uma música do bem. Vamos preservar a água, vamos preservar o solo. É basicamente isso. O que necessidade tem de fazer UFC nas igrejas, Carnaval de Cristo, todas essas coisas? Irmãos, a palavra pura, ela já é responsável pela salvação do homem. Só a palavra salva. Só a palavra liberta. Só a palavra transforma. Só a palavra é capaz de mudar a vida do homem. A palavra ela se completa por si só. Não precisa nós termos palhaço em púlpitos. Não precisa fazer circo. Não precisa fazer nada disso. A palavra pura, ela cumpre o recado. É isso que a Bíblia diz, né? Que ela não volta vazia. Então, nós temos que observar que Cristo, quando encontrou Zaqueu, Zaqueu mudou de vida. É mudança. Evangelho é mudança. É isso que significa conversão. Eu consigo converter essa caneta aqui? Eu não consigo converter ela. Porque não tem, é dura, é mudança. Mas eu consigo converter esse carregador. Ou seja, ó, eu consigo. Conversão é isso aqui, ó. É você deixar. Se você roubava, tem que deixar de roubar. Se você fumava, tem que deixar de fumar. Se você tinha práticas sexuais ilícitas, tem que abandonar sim. Para ser salvo, tem. É duro de ouvir, é duro de falar, as pessoas não têm coragem, mas essa é a realidade. Viu? Nós temos que, não podemos se omitir a falar a verdade da palavra de Deus. E depois que você abandona as suas práticas, o que acontece? Aí tem algo interessante que vai te dar menos trabalho. É deixar com Cristo. Depois que você se aproxima de Jesus, depois que você rompe com os desafios, depois que você recebe Ele com alegria na sua casa, no seu coração, e depois que você abandona as suas práticas pecaminosas, o quinto passo é deixar com Cristo. É deixar com Jesus. Que Ele coloca as coisas no lugar, que Ele muda você, que Ele trabalha você. Depois você vai começar a ver que você não é mais a mesma pessoa. Gradativamente você vai perceber que você é uma nova criatura. Você vai parar de pensar como você pensava. Você vai deixar de andar como você se andava. E eu quero até tratar uma coisa que é um pouquinho polêmica. Você vai deixar até de se vestir como você se vestia. Entendeu? E isso faz parte da salvação. Faz parte da salvação. Né? Até as nossas práticas. Porque uma vez eu vi a pastora Helena Raquel, eu acho que foi a Helena Raquel, dizer que roupa não define santidade. Mas a santidade define a roupa que você deve usar. Né?
A santidade... Boa noite, Isaura Santos. É minha vizinha lá do interior. Um abraço. A santidade define a roupa que você deve usar. Por que será que as freiras já usam aquelas roupas todas? Vocês já pararam para pensar? Porque aquilo ali é um sinal de pureza. Né? Aquilo é um sinal de pureza. É para representar a pureza. Então, assim também deve ser o servo de Cristo. A Bíblia diz que Eliseu, a mulher olhava Eliseu todos os dias e dizia assim, olha, eu vejo que aquele homem é um santo. Eliseu não dizia assim, ei, eu sou profeta. E aí, mulher, eu posso recitar teu filho, eu posso multiplicar os dedos da botija, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, a Bíblia diz que ele passava todos os dias. Ela dizia assim, olha, eu vejo que aquele homem ali é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto no eirado para ele. Não precisou ele se apresentar como santo. A vida, as vestes do profeta dizia que ele era profeta. Então, para você dizer que você é de Cristo, é um conjunto. É um conjunto, é um pacote. É falar, é andar, é se vestir, é se comportar. É viver uma vida de santidade. Porque ou você é de Cristo ou você não é. Não existe meio cristão. Existe cristão autêntico. Ou você é cristão autêntico ou você não é cristão. Né? E para encerrar, irmão, a minha participação, irmão Ian, o resto é deixar com Cristo. E eu quero elencar aqui 4 atitudes que Jesus teve. Se o resto é deixar com Cristo, o que Cristo vai fazer depois que você aceitar Ele e deixa com Ele? A primeira coisa que Ele fez, Ele olhou para o desejo do coração. A Bíblia diz que tinha uma multidão. Por que será que Jesus vai chamar Zaqueu? A gente tem quantos minutos ainda? Tem mais 16. Ok. Por que será que Jesus vai chamar Zaqueu? Por que será que Jesus não chamou outros que estavam por ali? Porque Zaqueu se aproximou com o desejo de conhecer. Então Jesus conhece o desejo do coração antes até que você fale. Zaqueu foi até de forma escondida, sabe por quê? Para eles não verem que ele era quem ele era, porque ele sabia que se ele chegasse perto, eles iam julgar ele, eles iam talvez até apedrejar o pobre Zaqueu, porque ele não podia. Ele era um traidor da pátria, não tinha amigos, ninguém era amigo de Zaqueu. Zaqueu morava no local como se fosse ali um refugiado, porque ele era contra, né, até o próprio povo dele. O povo dele não gostava dele por ele ser um cobrador de impostos. A primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Olhar para o coração. Jesus vai olhar para o nosso coração, para o teu coração, quando você decidir chegar próximo dele. A segunda coisa é, Jesus, ele vai te amar como você está. Ele vai te amar como você é. Porque a Bíblia diz que Zaqueu, as pessoas começaram a olhar para dizer assim, olha Jesus, está comendo com o pecador, está entrando na casa do pecador, está entrando na casa de Zaqueu. A Bíblia não diz que Jesus revidou, a Bíblia não diz que Jesus deixou de andar, a Bíblia não diz que Jesus falou assim, mas eu amo. Jesus não fez nada disso. A única coisa que Jesus fez foi amar. A única coisa que Jesus fez foi amar Zaqueu e comer com Zaqueu mesmo assim. Mesmo as pessoas achando que Zaqueu não era digno. Então Jesus ele vai te amar como você é, da forma que você é, como você tem, com os seus pecados. Né? Ele vai te amar. Ele vai te compreender. Ele não vai te julgar. Não pense você que por causa das tuas fraias, das tuas fragilidades, do teu pecado, Jesus ele vai te julgar ou não vai te querer. Não. Jesus ele te ama da forma que você é, como você está. Como você está. A Bíblia diz que Jesus estava uma vez perto do poço e encontrou uma mulher samaritana que havia tido 5 maridos. Parece 5, né, Iago? Parece que era 5 maridos, foi a memória. Isso. E a Bíblia diz que Jesus decidiu falar com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus acabou perdoando, né, aquela mulher. E dentre outros, o exemplo de Jesus, quando morreu, a Bíblia diz que um ladrão, um assassino, ele estava do lado de Jesus. E aquele um do lado começou a julgar, se tu é filho de Deus, por que tu não te salva, salva nós, que não era para estar aqui, isso e aquilo. A Bíblia diz que Jesus, o outro diz assim, cala tua boca, tu não sabe o que tu está falando.
e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia diz que, rapidamente Jesus respondeu para ele e falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não olhou para o pecado daquele homem, não olhou pelo que ele tinha feito. Jesus amou ele ali naquela hora e salvou. E assim Jesus pode fazer comigo e com você, com cada um de nós. Terceira coisa, Jesus vai entrar na tua casa. Jesus vai entrar na tua vida. Jesus vai te mudar. E por fim, para encerrar, ele vai te salvar, que é o mais interessante. Ele vai te salvar. Por isso, nesta noite, eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, se você não aceitou Jesus como teu Salvador, é tempo de aceitá-lo. Por que, irmão Luciano? Porque Jesus está voltando. Essa mesma palavra que eu acabei de pregar, ela está sendo pregada em todos os lugares, de todas as formas. A Bíblia diz que a natureza, né, ela mostra que Deus existe. Ou seja, você pode ver na palmeira batendo a palma toda noite. A Bíblia diz que, né, que você pode ver na natureza que Deus existe. Então, a palavra está sendo pregada, os fenômenos estão acontecendo. A pandemia está aí para causar no povo a sensibilidade de reconhecer quem é Deus. A sensibilidade de reconhecer quem é Deus. Então, se você que está aqui conosco não confessou a Jesus ainda, aceite-o como Salvador, porque ele vai fazer como fez com Zaqueu. Ele não vai te julgar, vai te perdoar e ainda vai ceiar contigo na tua casa. E tu jamais será a mesma pessoa. Eu te desafio a aceitar a Cristo. Eu me congreguei lá em Cedral, tinha um pastor que passou por nós, pastor Antônio Ferreira, que ele dizia sempre isso. Eu quero te emprestar o meu Jesus por um mês. As pessoas, tu quer ser crente? Dizem, não, não quero. Mas eu quero te emprestar meu Jesus por um mês. Se tu não gostar de servir a Cristo por um mês, tu me devolve ele. E tinha pessoas que às vezes faziam esse trato mesmo. E acabavam ficando crente. Porque servir a Deus é muito bom. Enquanto você ficar como Zaqueu, só olhando de longe e não se aproximar, você vai ficar aquelas pessoas que dizem, eu admiro a igreja. Eu gosto de ouvir os louvores. Eu gosto de ver os irmãos cantando, os irmãos pregando, mas não dá para mim não. Tu nunca vai experimentar a nova vida com Cristo, porque a vida com Cristo você tem que se aproximar, você tem que aceitar e você tem que entregar a tua vida e Deus vai te perdoar e vai fazer de ti uma nova criatura. Por isso, nesta noite, tem a oportunidade aí. Né, Iago? A gente está encerrando, né, Iago? Já falta mais 10 minutinhos aqui para acabar. Tem Ok. tempo Então, eu quero ainda, se fazer só alguém um apelo. quiser. Quero fazer um apelo. Se você quiser aceitar Jesus, ou até não quero aceitar Jesus, irmão Luciano, mas eu quero uma oração. Acene com a mão aqui, coloque, comente aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero oração. Ore por mim. Faça isso. E que nós vamos estar orando por você e nós vamos estar abençoando a tua vida. Mas a bênção maior é se você aceitar Cristo, porque aí você vai ficar abençoado eternamente. Ainda vai morar no céu quando Jesus voltar. Muito obrigado, Iago, pelo convite. Fiquei muito honrado e quero acreditar que Deus falou com nossos amigos aqui hoje. Luciano, quero te agradecer, né? Porque não é fácil a gente, assim, lidar com o público. Eu tava até falando com Suzane mais cedo que eu tava nervoso porque eu sou tímido e aí na hora aparecer assim foi muito difícil, mas eu creio que Deus, ele não faz nada sem um propósito. Sim. Percebi aqui que teve pessoas que acompanharam desde o início e ficaram até agora. Então eu acredito que são nessas pessoas que a tua palavra alcançou essas pessoas, que por meio de ti, Deus já plantou a semente